Oi, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias, e já tenho um vídeo explicando um pouco sobre isso. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série das 7 mensagens, e hoje nós falaremos, sobre um jovem que já tinha muitos planos para ele, Deus o revelava, mesmo que ainda não de forma tão clara, mas que pessoas no meio dele, infelizmente, acabaram por trair ele e humilharam ele, e essas pessoas seriam afetadas diretamente por essas promessas e por esses planos de Deus. Mas essas pessoas não sabiam disso ainda. Então, a pessoa com que nós estamos nos referindo hoje é José, como vocês talvez já tenham imaginado. E o tema de hoje é a Orquestra Divina. Hoje nós falaremos sobre esse tema, que é um tema que eu sou apaixonado e que falará bastante sobre a soberania de Deus e sobre isso que eu chamo, de orquestra divina, que é essa capacidade que Deus tem de alinhar todas as coisas. E nós vamos destrinchar um pouco mais sobre isso, de acordo com as Escrituras, e usaremos de texto base essa passagem de José. Mas antes disso, vamos ler. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. E esse é o nosso Deus, o soberano Criador. O Deus que, com a sua voz, fez as estrelas, com sua voz faz tudo acontecer. É o Deus que rege todas as coisas do universo e que nós vamos falar um pouco mais sobre isso em breve, quando nós falarmos lá no final, na conclusão. Então vamos lá. Na história de José, temos o seguinte relato, conforme anunciado, em Gênesis. Para quem não sabe, a história de José está em Gênesis, na metade, na segunda metade, digamos assim, do livro de Gênesis. E este é o relato de Jacó e a sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Então aqui nós temos essa introdução. Então José, ele era meio que o filho favorito do seu pai, Jacó, que posteriormente, ele teve todo um evento, toda uma história com Deus que vale muito a pena você buscar conhecer, que então ele recebeu o nome de Israel. E beleza. E então teve várias promessas e ele teve vários filhos, Eu falei um pouco sobre ele no vídeo anterior a esse. E ele teve então, ele queria muito ter um filho com Raquel, que era a esposa amada dele. E a Raquel era estéril, então ela teve dificuldades demais em conseguir um filho. Mas então aconteceu de que um milagre e ela teve um filho, que no caso é José. Então por isso José é um filho tão especial para Jacó. E ele tratava José de uma forma diferente dos outros irmãos. Ele recebeu um manto especial, uma manta especial, que era bonita, era uma manta provavelmente cara naquela época, porque era bem colorida e tal. Então os irmãos dele tinham um pouco de inveja dele, não gostavam muito dele. E ele era o protegido do pai dele. E contava, aí que fala, que ele contava as coisas erradas que os irmãos dele faziam, Enfim, os irmãos dele também não andavam muito correto, E nessa ida aí, nessas histórias, o, o José, que ele era pastor, ele cuidava dos rebanhos do pai dele. Aconteceu de um dia ele ir, atrás dos irmãos, que os irmãos tinham levado, o rebanho do pai e tal.
E aí ele foi na cidade onde que deveriam estar os irmãos, e chegando lá, não estava lá, os irmãos dele. Então um cara foi, avisou onde que eles estavam, e ele foi lá. E quando ele chegou lá, os irmãos dele foi e falaram entre si, olha lá o sonhador. Eles falaram isso porque José ele tinha sonhos, e nesses sonhos ele muitas vezes contava esses sonhos, ele contou esses sonhos, né, para os irmãos, e também o pai dele ouviu um segundo sonho que ele teve. E esses sonhos basicamente era como se os irmãos dele, né, se curvassem diante dele, como se ele fosse exaltado acima deles. E o pai dele, quando ele ouviu um desses sonhos, né, ficou encucado com aquilo, né, ficou com aquilo na cabeça. Você vai governar sobre mim, sobre sua mãe, sobre seus irmãos e tal. E ficou com isso na cabeça, né, tipo, ficou curioso, né? Ficou com um pouco de dúvida, em questionamento em relação a isso. Mas os irmãos deles ficavam, no geral, não simplesmente curiosos e intrigados em relação a isso, mas ficavam revoltados. Então eles foram, né, quando José estava chegando, né, lembrando que José foi enviado pelo pai dele para ir atrás, né, dos irmãos dele, para ver o rebanho e tal. E chegando nisso, os irmãos foram lá e falaram: quer saber? Vamos fazer alguma coisa, né, com ele. Então eles acabaram pegando José. Eles estavam planejando, na verdade, queriam matar José, mas Rubem não deixou isso acontecer. Ele deu a ideia de só jogarem ele na cisterna, e porque o Rubem estava planejando depois, né, quando a poeira baixar, digamos assim, ele ir lá e resgatar José. Mas antes disso acontecer, os irmãos de José foram lá e avistaram uma caravana, né, de pessoas vindo e que estavam indo em direção ao Egito, e simplesmente pegaram José e venderam. José foi vendido por 20 moedas de prata, o que hoje em dia equivaleria a mais ou menos uns R$ 1.300, a mais ou menos por volta disso. E é curioso pensar também, já que Jesus ele foi vendido também, né? E na história de José vai ter muitas similaridades, digamos assim, né? O Antigo Testamento, né, ele é uma sombra, né, do que é revelado no Novo, né? Então é interessante você ver essas conexões, essas, digamos assim, preparações, esses prelúdios do que um dia iria ocorrer de uma forma maior, de uma forma mais revelada, de uma forma grandiosa, como foi a vinda de Cristo, né? Então, tudo bom. Ele foi vendido lá por 20 moedas, e aí, quando o Rubem voltou, né, ele foi lá ver a cisterna e o irmão dele não estava mais lá, né? Ele ficou furioso, né? Furioso, assim, desesperado. E falou, né, pros irmãos dele, tipo, o menino não tá mais lá, né? E os irmãos, eu acho que se fizeram de bobo, né? E então eles tiveram a ideia de, tipo, fingir que um bicho, né, um animal devorou José. Então pegou a túnica, né, o manto especial que ele tinha, e simplesmente ensanguentou, sujou, rasgou, fizeram uma bagunça lá com ele, de forma a parecer, né, que José tinha sido devorado. E foi o que o pai dele, quando recebeu essa túnica, né, esse manto, que ele se reconheceu sendo de José, pensou, né, que o filho dele tinha simplesmente sido devorado por um bicho. Beleza. Ele ficou em luto e inconsolável. Os filhos tentaram consolar, mas não conseguiram fazer isso. Aí aconteceu outras histórias no meio disso, né? Mas vamos focar um pouco só em José. Então José, ele estava lá, né? Chegou no Egito, e chegando lá, José ele foi vendido para o oficial da guarda o oficial da guarda do faraó. E quando José, né, foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O faraó, no caso, né, é o rei do Egito. Mais uma parte interessante aqui, né, que a Bíblia diz, né, isso aqui é no capítulo 39 de Gênesis. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia na casa de seu senhor egípcio, ou seja, na casa de Potifar. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso,
nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Ou seja, né, o Potifar ele viu que o menino era diferenciado, que Deus, né, estava com José, estava dando um êxito, né, em tudo que José fazia. José fazia as coisas com muita excelência e era abençoado por Deus. E Potifar viu que as coisas para ele estavam indo melhor sob a supervisão de José. Então ele acaba nomeando José um administrador, e tipo, ao ponto de que a única coisa que Potifar se preocupava era com o que ele ia comer, porque todo o resto quem cuidava era José. E isso foi um momento muito próspero para Potifar. Só que a mulher de Potifar, ela tinha um problema, ela assediava o pobre do José. E, e José sempre é muito fiel ao Deus dele, e até mesmo em honra ao Senhor dele, ele sempre negava, né? Sempre falava não, que isso seria uma desonra, seria um pecado contra o Deus dele, contra o Senhor dele, né? O egípcio, né? O Potifar, que tinha encarregado ele, confiado a ele todas as coisas, exceto, né? Obviamente, a mulher dele, né? Então, ela não aceitava, né? Receber esse não, né? Digamos assim, essa rejeição dele e ficava a continuar persistindo, né, em insistir, e chegou um ponto de que uma vez quando eles estavam sozinhos, ela agarrou o manto dele e o manto ficou com ela, né? E ele saiu correndo. É uma cena um pouco engraçada, né, você imaginar, né? Sei lá, se talvez imaginar José saindo pelado pela casa correndo da mulher. Enfim, só que isso não acabou muito bem para o José, né? Já que ela simplesmente inventou uma mentira, né? Com o manto estava com ela. Falou que José tentou ir para cima dela, né? Assediar ela, sendo que foi o oposto que aconteceu. E infelizmente José acabou sendo preso, né? Potifar ficou furioso quando ele ouviu essa versão da história pela mulher dele e prendeu José. Só que Deus estava com José. A Bíblia é muito legal dela sempre enfatizar isso, dela sempre trazer em memória novamente esse versículo, falando, né, que Deus estava com José. E lá na prisão, José foi aí, conquistou, né, a simpatia do carcereiro, de forma que o carcereiro, em pouco tempo, já estava confiando em José e tornou ele José o administrador lá da prisão, praticamente. Ele era encarregado de todos os outros presos e das tarefas que eram realizadas lá na prisão. Então a gente percebe até mesmo que Deus estava, né, sempre cuidando de José e meio que preparando ele, né? Tava fazendo uns estágios, né, digamos assim. Então acontece de um dia, né, de um evento, de ter dois presos, o copeiro e o padeiro, né? Aí eles tiveram e os dois presos estavam lá, cada um, né, teve um sonho. E aí eles acordaram com esses sonhos e ficaram meio perturbados, né? E queriam entender aquilo, né? E aí José ficou sabendo disso e perguntou, né, para eles, né, qual eram os sonhos. E então, após ouvir, José foi e interpretou o sonho, né, primeiro do copeiro e traduziu o sonho para o copeiro, né? Deus deu a sabedoria para José, então José foi lá e traduziu para o copeiro o sonho. E era um sonho bom, né? E em 3 dias o copeiro ia voltar lá para o palácio, né? Ia ser restituído o cargo dele como o chefe lá, e chefe dos copeiros. E ouvindo isso, né, o padeiro pensou, vou querer ouvir o meu sonho também, né? Já que o dele foi tão bom, né? Só que o do padeiro, infelizmente, foi ruim. Foi em 3 dias ele seria morto, né? E passou os 3 dias e aconteceu como José tinha traduzido os sonhos, né? O copeiro foi restituído e o padeiro foi morto. O José tinha pedido pro copeiro, né, quando ele fosse restituído, que ele lembrasse dele. Só que o copeiro acabou esquecendo. Mas, posteriormente, depois de 2 anos, se passou 2 anos depois desse acontecimento, né, dos sonhos e do copeiro, né, voltar ao carro dele, né, lá como chefe, lá, servir os vinhos lá pro faraó. E passou 2 anos e o faraó teve um sonho.
Aí o faraó teve um sonho que deixou ele perturbado, que eram dois sonhos, na verdade. Ficou perturbado com os sonhos e ele chamou todos os magos, todos os sábios para tentar decifrar aquele sonho e simplesmente nenhum dos magos, nenhum dos sábios de lá conseguiram entender aquele sonho que ele teve, né? Mas José foi lá, interpretou esse sonho, o copeiro no caso, né? Ele lembrou de José, falou de José para o faraó, então José foi lá, interpretou esse sonho e falou, né, que haveria, né, 7 anos de fartura, 7 anos de muita escassez e que o faraó deveria então encarregar alguém para administrar tudo e ordenar tudo isso, né, de forma que os 7 anos de fartura fossem proveitosos e fossem armazenados o suficiente para que nos 7 anos de escassez o Egito não só sobrevivesse, como fosse capaz de vender, de ganhar mais lucro. José demonstrou muita sabedoria e foi reconhecido pelo faraó de que não haveria outra pessoa mais encarregada de tal cargo do que o próprio José, né, que interpretou esse sonho de forma tão sábia e que o próprio faraó reconheceu que Deus estava com José. Então isso é muito interessante também, né? A forma como que Deus foi glorificado através da vida de José, né? Através dessas coisas. Então José foi lá e recebeu então um cargo inferior apenas ao do faraó. Ou seja, ele mandava em todo o Egito e a única pessoa acima dele era o faraó. Ele recebeu um anel, que era o anel, né, de selo, né, que dava o poder a ele de dar qualquer ordem e botar em execução. Ninguém podia fazer nada sem a supervisão dele, digamos assim. Ele era o governante lá do reino todo, lá do Egito. Então, aconteceu isso, José administrou tudo e teve muita fartura. José conseguiu armazenar tudo, armazenou tantos grãos que chegou a um ponto de que ele já não conseguia mais contar os grãos, então tinha bastante. Então, quando começou os anos de escassez, aconteceu uma coisa interessante. Após 2 anos, né, a comida estava muito escassa, então a família de José precisou comprar grãos, né? Então os irmãos de José foram até o Egito para comprar grãos, porque sabia que lá no Egito tinha. E chegando lá, quem estava lá para vender, né, era José, já que ele era o encarregado de supervisionar tudo. Então José reconheceu os irmãos dele, só que os irmãos não reconheceram José. Então existe toda uma história que aconteceu em relação a isso. Aí José descobre, né, que ele tem um outro irmão, aí faz todo um enredo lá para eles trazerem esse irmão para José conhecer, só que sem saberem que era José, e José meio que sendo duro, frio com eles, né, para deixou eles com medo, né? E eles trazem o irmão e tal, aí José faz tipo que um teste, né, para ver que se eles mudaram mesmo, se eles se arrependeram do que fizeram com ele, né? Eles ameaçam, né, meio que prender Benjamim, né, que era o filho amado de Jacó. E aí os irmãos dele não permitem isso acontecer, né? Eles falam sobre o pecado que cometeram, né, com um irmão deles e que não podiam permitir que isso acontecesse novamente. E é muito legal essa história. José vai lá, né, depois de um tempo, ele revela a identidade, os irmãos ficam em choques, né? Só que José, ele fala, né, já para acalmar os irmãos dele, uma das coisas muito bonitas, né? Que ele fala: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Ou seja, José, ele consegue de uma forma tão madura, de uma forma tão
assim, de fé, né? Você consegue perceber uma maturidade muito grande dele e uma fé muito grande, né? Dele reconhecer essa sabedoria dele, né? Que ele tem uma sabedoria muito grande, Deus que deu, né? De ele ver e enxergar que tudo isso foi uma orquestra de Deus, de que mesmo as coisas ruins que aconteceram no decorrer da vida, todas essas coisas, esses empecilhos, todas essas tragédias que vocês já acompanharam aí, né? Um resumo de tudo que aconteceu com José, todas as injustiças, todas aconteceu, como acontece e como se diz, né, no versículo, que é um dos que eu mais gosto, que é em Romanos 8:28, lá no Novo Testamento, que diz, né: pois bem sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Ou seja, é a forma como que Deus consegue alinhar todas as coisas para caminharem todas para o seu propósito, né? É como uma grande orquestra, né? Que, independente de ter muitos instrumentos, às vezes afinados em tons diferentes, com melodias que vão fazer trabalhos diferentes, mas quando eles estão todos juntos, Deus consegue ser o grande maestro que faz todos eles trabalharem no ritmo certo e trabalharem para soar um som, uma melodia, uma harmonia correta. Ele é quem dá toda essa harmonia, quem consegue fazer todos esses sons diferentes, todas essas dissonâncias, muitas das vezes, funcionarem de uma forma orquestral e maravilhosa. E é muito grandioso como que Deus, né, consegue fazer isso, né? Que ele não precisa fazer uma coisa extravagante, exagerada de vez. Ele consegue fazer as somatórias de inúmeras pequeninas coisas, e essas pequeninas coisas se tornam uma coisa extraordinariamente fantástica e gigante, que revela a glória dele. E os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então, como todas essas coisas ruins, inevitavelmente acabam sendo usadas para o propósito dele, para cumprir o que ele queria que acontecesse. E é muito maravilhoso, muito interessante, né, a gente perceber isso. Quando José depois, né, quando o pai de José morre, eles pensam que talvez José agora vai tratar eles mal, talvez vai se vingar deles, né? Eles ainda não conseguiram, né, talvez, né, processar que o irmão dele, que foi humilhado e sofreu tanto, né, pelas mãos deles, simplesmente perdoou, não só perdoou, como tratou tão bem. Então José vai lá e fala uma das passagens talvez mais bonitas que tem, que é: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste carro para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele o tranquilizou ao tratá-los com bondade. Isso aqui é em Gênesis 50, do 20 ao 21, já pro finalzinho de Gênesis. Então nós podemos, né, ver como como que Deus, né, ele estava sempre presente ao lado de José. A gente pode perceber, né, que Deus, ele usou tudo como fosse um treinamento para José. Porque aonde José estava, vocês podem reparar que José se tornou um administrador. Aonde José estava, ele estava governando, digamos assim. Ele estava fazendo estágios de governo. Ele estava aprendendo a ser um líder, a ser um governante. Então muitas das dificuldades, dos obstáculos foram preparações para José ocupar o cargo dele, que ele alcançou com uns 30 anos. É interessante falar disso, que Jesus, né, ele começou o ministério dele aos 30 anos também. E José, ele, né, foi exaltado como governador aos 30 anos, que foi quando ele teve essa profissão dele, né, de essa administração, né. Antes disso ele estava sendo preparado e aí ele foi e se tornou um administrador de fato. E cumpriu assim os sonhos que Deus tinha revelado a ele, né, ao longo do tempo, né, foi acontecendo. Então é muito fantástico a gente ver tudo isso. Então, o grande ponto, né, é a gente perceber que a soberania de Deus é incrível, né, e
Em Colossenses, né, nós vamos ver um pouco sobre isso também. Só que o objetivo, né, dessa mensagem era passar essa questão de que simplesmente nada sai do controle das mãos de Deus. A soberania de Deus é uma coisa maravilhosa que sai da nossa compreensão, mas que mesmo quando nós não compreendemos a situação, nós ainda podemos confiar, porque você imagina passar tudo que José passou, mas tudo que José não passou sozinho, José passou com Deus ao lado dele, e José simplesmente estava lá, foi fiel a Deus, buscou honrar a Deus, e Deus fez ele ser bem sucedido em todas as coisas. Deus não abandonou José em nenhum momento das dificuldades. Deus é um Deus que passa as dificuldades ao nosso lado também. É um Deus que orquestra todas as coisas para cumprir o propósito dele. Porque você pode reparar que ele não foi simplesmente exaltado a um rei por ele mesmo e, sei lá, tipo, agora só para ele viver do bem e do melhor. Não. Não é assim que Deus faz as coisas, né? Deus, ele faz as coisas com propósito. E como José reconheceu e viu esse propósito. Ele viu Deus enviando ele adiante para salvar a família dele, independente dos erros que os irmãos tinham cometido com ele. Viu que ele foi enviado para salvar até mesmo o Egito, independente de que ele tenha sido vendido lá como escravo ou até mesmo sofrido de injustiça. Ele viu que ele foi enviado para salvar inúmeras vidas. E isso é uma coisa assim maravilhosa, né? De você ver a maturidade de José e a forma como que ele conseguiu compreender isso, a forma que ele enxergou com tanta maturidade todo esse propósito de Deus. Então, a soberania de Deus é um princípio, é um fundamento que precisa ser sempre compreendido, porque ele está ocorrendo diariamente nas nossas vidas. Diariamente a gente pode ver a orquestra divina acontecendo, e ela ocorre nas pequenas coisas. Deus, ele é capaz de falar conosco nos pequenos detalhes. Eu vou falar um pouco sobre isso no meu testemunho, porque no meu testemunho de conversão, né? Vocês conhecem o testemunho do Matias, mas o meu testemunho de conversão é um testemunho onde Deus, ele usou situações ruins da minha vida, situações, as partes mais baixas, digamos assim, da minha vida, o momento que eu estava pior, e simplesmente ele fez toda uma orquestra, todo um planejamento, de forma que aquele momento foi o momento que me fez conhecer ele, né? Tem uma passagem na Bíblia, né, que diz, né, que a tristeza que vem de Deus é uma tristeza que produz frutos, né? Uma tristeza que faz nos aproximar de Deus. E eu acredito, né, que Deus permitiu, né, que Deus direcionou, né, Deus permitiu todas essas coisas, de forma que eu pude conhecer esse Deus que hoje eu já não sei mais viver sem. Esse Deus que eu sou tão grato. Então, eu sou fruto dessa orquestra divina, da forma como que Deus consegue organizar pequenas coisas, pequenos detalhes que, alinhados, fazem uma grande harmonia, uma grande orquestra que dá grandes resultados, que se tornam algo maior, que se tornam algo grande, que faz toda a diferença, né? Hoje, né, eu tô aqui e não consigo, né, me imaginar estar aqui se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. E vocês vão conhecer um pouco sobre meu testemunho de como eu me converti mais pra frente em uma das minhas mensagens. Mas essa mensagem é uma das minhas mensagens principais. Provavelmente eu vou estar falando de várias formas diferentes. Ao longo dos anos ela vai ser remodelada, né? Ela vai ser lapidada cada vez mais, porque é uma das coisas que eu mais sou apaixonado.
que é a forma como que Deus ele está sempre conosco e todas as coisas estão sob o controle dele. Nada é uma surpresa para Deus, nada sai do controle dele. Ele usa tudo. E eu falo que o Romanos 8:28 é meu estilo de vida, né? Pois bem, sabemos todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu falo que é meu estilo de vida, que eu posso muito ver Deus agindo, né, em todas as coisas, seja nas boas ou nas ruins. Porque esse versículo não é um versículo isolado que você usa como, sei lá, um amuleto. Porque é nesse contexto que esse versículo é usado, na verdade. No contexto de que Paulo, né, passou por muitas coisas e tal, mas todas as coisas ruins, todas as dificuldades que ele enfrentou foram usadas por Deus. A própria igreja, que você não sei se vocês sabem, mas a igreja, né, desde o seu surgimento, ela foi muito perseguida. E foi essa perseguição que a igreja, nos primeiros anos, né, a igreja primitiva, né, no tempo dos apóstolos, sofreu, que fez com que os missionários, né, os cristãos, né, fossem espalhados por todo o lugar lá, foram espalhados para vários lugares, e então o evangelho começou a se multiplicar mais, começou a se espalhar mais. Então, uma coisa ruim se tornando uma coisa boa. Igual aconteceu aqui com a história de José. A gente consegue ver, então, esses planos de Deus arquitetados de formas tão maravilhosas, sendo executadas da forma talvez inesperadas. Talvez, sei lá, você tenha se convertido, né, através de uma pessoa que você nunca imaginou na vida. Eu, por exemplo, fui convertido. Uma pessoa que me convidou para ir para a igreja a qual eu comecei a me aprofundar mais e conhecer a Deus foi uma pessoa que eu nem conhecia, né, direito, né, que era uma pessoa que era um amigo de amigo meu, praticamente. Nunca tinha mandado mensagem antes, mas eu não vou dar muito mais spoilers sobre isso, porque eu vou falar sobre isso com mais detalhes no vídeo sobre o meu testemunho de conversão. Então, a forma como que Deus faz as coisas é maravilhosa. E existe até mesmo filmes, né, que falam, que mostram um pouco, né, como que Deus é soberano sobre todas as coisas e como que ele cuida de todas as coisas, né? Que essa orquestra divina dele é uma coisa diária, todo dia. Uma coisa que Deus me ensinou, que eu vou falar também no testemunho de conversão, é prestar atenção nos pequenos detalhes, porque nos pequenos detalhes ele sempre se mostra presente para mim. E eu tenho certeza, se você pedir, ele também vai fazer a mesma coisa para vocês. E por exemplo, no filme Até o Último Homem, você percebe, né, o soldado lá, o Dawes, né, soldado Dawes, que simplesmente o cara tava no meio de uma guerra, vocês têm noção? No meio de uma guerra, sem usar uma arma, e simplesmente Deus protegeu ele, né? Essa questão da harmonia, de fazer as coisas acontecerem, de não acontecerem, de manter essa sintonia, né? É uma coisa que talvez a gente tenha dificuldade de compreender um pouco, né? Que a gente acha que, nossa, tem que ser uma coisa extravagante para eu entender que foi Deus, mas tipo, no simples, na acumulação de várias coisas simples, Deus se mostra presente. Aí você pega um cara que estava no meio de uma guerra, sem usar uma arma, sem atirar, e o cara simplesmente salva mais de 100 vidas. E aí, na última missão dele lá, ele né, sofre um acidente lá e a Bíblia dele, né, tem todo um negócio, né, que se perde. E aí ele recuperou essa Bíblia depois, né, que os soldados lá tiveram um grande respeito por ele, então recuperaram essa Bíblia. Os soldados dos Estados Unidos mesmo, né, que estavam com ele, que depois de tudo que aconteceu, os soldados reconheceram, né, que Deus está com esse cara aí. Mesmo os que não acreditavam em Deus, né, acreditavam no quanto ele acredita, digamos assim. De forma que Deus foi glorificado através da vida dele. A soberania de Deus, né, de orquestrar todas as coisas e trazer essa revelação, né? De uma forma ou de outra, essas coisas glorificam o nome de Deus e abençoam muitas vidas. Ele salvou inúmeras vidas também dessa forma. E aí ele foi honrado, né? Recebeu a Bíblia na mão dele, né? Pelo governador, se não me engano, ou presidente, não lembro. E recebeu lá uma medalha de honra que ninguém nunca tinha recebido, né? Nenhum. Esqueci o nome agora, mas uma pessoa que declara, né, tipo, ter
consciência, uma moral, uma filosofia diferente, né? A Beatitude Consciência, algo assim. Ele simplesmente foi o primeiro, né, a conseguir. Então, é fantástico a gente ver o agir de Deus. E outro filme também que mostra esse agir de Deus, essa orquestra divina, né, foi Mãos Talentosas, né? Onde é um jovem, né, que ele começa, né, a mãe dele, né, eu vou dar bastante spoiler aqui, mas esses são filmes antigos, mas que vale a pena assistir. Mas a mãe dele não sabia ler. E os filhos estavam muito mal na faculdade, na escola, né? E tipo, era zombado e tal, e ela queria arrumar uma solução, né? E ela conseguiu, né? Deus deu sabedoria para ela e ela direcionou, né? Fez uma orquestra, todo um plano que então esse jovem, né, acabou, né, sofrendo uma mudança muito drástica, digamos assim, e ele acabou se tornando um aluno de destaque, né, e foi se destacando cada vez mais, sendo reconhecido. Aí no ensino médio, né, teve um momento, né, de revolta e tal, e aí foi um momento também que ele se agarrou a Deus, né, reconhecendo esse momento todo, e teve toda essa diferença. Depois mudou. Aí foi pra faculdade, lá também ele passou por várias coisas, várias experiências com Deus, mas tudo Deus foi direcionando e orquestrando. Aí aconteceu, sabe o quê? Ele tem um filme hoje, no filme, a gente vê, né, a importância, né, da fé, fala da fé dele, e ele faz, né, um milagre, né? Mãos talentosas, né? Gift hands. É na ideia, né, de tipo, dessa bênção de Deus, digamos assim, que ele simplesmente foi o cara que desenvolveu novos métodos para algumas cirurgias, alguns procedimentos que salvaram várias vidas. Então, muito lindo, né? Você vê a orquestra divina trabalhando de várias formas diferentes, em lugares diferentes, mas sempre Deus lá, agindo. Deus sempre sendo o maestro por trás de grandes coisas. E outro filme também que é bem legal sobre isso, que eu vi recentemente, foi uma recomendação da Beatriz, da Beatriz Borba, que ela mandou no Instagram, lá no story dela, e que eu achei interessante, né, quis ver. E também fala sobre isso, né, que é fé nas alturas. E a gente pode ver como que Deus usou nas situações ruins para edificar a fé de um cara que estava perdendo a fé, para fazer com que uma filha, né, que estava, né, começando a ficar rebelde, estava se desentendendo, que já não estava bem com a irmã e tal, se entendesse, né, voltassem, se unissem, se consertassem, se resolvessem, além de toda uma outra experiência, toda uma reconciliação com outros personagens e toda a circunstância em volta deles. Então a gente percebe que o nosso Deus não é um Deus ausente, ele não é como os filósofos gregos antigos acreditavam, de um Deus que simplesmente criou as coisas e depois foi embora. Não, ele é o Deus que está lá ainda, está regendo tudo, está cuidando de tudo, dessa grande orquestra. E em relação a isso, eu gostaria, né, de ler com vocês para encerrar a passagem, né, e lá em Colossenses, que é um livro que fala muito sobre essa grandeza de Deus. Então, se vocês quiserem ler comigo, vocês podem pegar a Bíblia. Bem, aí aqui, né, vai dizer: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o Supremo sobre toda a criação. Segredo também são para os... Não, desculpa. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo,
que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Provérbios vai dizer, né, que ninguém começa a construção de uma torre sem antes avaliar se vai ter o dinheiro suficiente, né, digamos assim, né, para terminar essa construção, para que não pare no meio do caminho e seja zombado, né, envergonhado. Então é muito maravilhoso você ver que várias passagens na Bíblia falam sobre isso, né? Que Deus, ele, antes de criar o mundo, antes da fundação de tudo, antes de todas as coisas, Cristo é o Cordeiro que foi dado, né? Que foi entregue antes da fundação do mundo. Deus já tinha avaliado o preço, Deus já sabia o quanto ia custar para ele, digamos assim, né? Então é maravilhoso a gente ver que, independente das falhas humanas, dos erros, Deus continua orquestrando tudo de uma forma perfeita. E a gente sabe que o grande dia vai chegar, onde que Cristo vai voltar e nós vamos poder ver em plenitude toda a obra de Deus. E isso é muito maravilhoso, né? Já que a gente sabe que ele é um grande arquiteto e ele é um grande maestro sobre todas as coisas. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse vídeo ficou com o dobro do tamanho do anterior e talvez não tenha ainda conseguido expressar tão bem quanto eu desejaria esse princípio, esse poder que é, né, a orquestra divina. Mas eu aconselho a todos a meditarem, né, e pensarem a respeito, né, dessa soberania de Deus e da forma como que Deus age através de todas as coisas e a forma que Deus é presente sobre todas as coisas. Nada é uma surpresa para Deus, nada está acima de Deus e é nele que nós podemos confiar. Então, eu termino nesse vídeo novamente, né, falando, né, que dessa reconciliação, que através de Cristo nós podemos nos reconciliar com Deus. E a única forma disso é, né, através, né, do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz, é através de entender o Evangelho, essa boa mensagem, e de aceitar, né, Cristo, né, como nosso Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós devemos confiar nele, buscar conhecê-lo o suficiente, pelo menos, para entender a grandeza que é esse Deus tão maravilhoso e que nós podemos de fato confiar e entregar nas mãos dele a nossa vida, porque como a gente viu em todas essas histórias, ele cuida muito bem e muito melhor do que nós. Então, era essa a minha mensagem para hoje e espero vocês nas próximas mensagens. Vou falar sobre Apocaradoquia, que é o nome do meu Instagram, e vou falar também meu testemunho muito em breve. Então, vocês estão convidados a se inscreverem e acompanharem esses próximos vídeos. Então, um abraço, fiquem com Deus, Shalom, e que a graça e a misericórdia de Cristo estejam com todos. Amém.